Olá a todos, caros amigos e seguidores do canal do Boss, muito bem-vindos. Cá estou eu para mais avaliações, comentários e dicas sobre os novos heróis que vão saindo no jogo Mytho Wars and Puzzles. Vamos falar sobre o herói da segunda temporada que está disponível aí para vocês irem convocar, ou seja, do evento de Valhalla. Como vocês sabem, o evento Valhalla é um dos eventos mais importantes do jogo. Porquê? Porque vocês, com metade da energia, podem obter o dobro dos benefícios. Como vocês sabem, durante o evento Valhalla, os custos de energia são reduzidos para metade e os benefícios, ou seja, os espólios, vêm a dobrar. Portanto, é sempre muito importante nós fazermos o máximo de fases possíveis no mapa 2 para que tenhamos sempre muitos itens à nossa disposição para depois, porventura, fabricar outros itens. Também, se obterem muitas tropas de 1 e 2 estrelas para evoluírem as mais fortes, e também obter aqueles heróis de 1 e 2 estrelas também para se evoluírem, porventura, os heróis mais fortes. Portanto, é sempre bastante importante fazer o máximo de fases possíveis durante este período de 3 dias que decorre o evento, para que tenhamos sempre muitos espólios e muitos itens disponíveis para depois, mais tarde no jogo, nós podemos utilizar sempre e tenhamos sempre muitos itens à nossa disposição. Passando isto, vamos lá falar então sobre Groa. Groa vem da mitologia grega, portanto esta será a nova heroína do jogo e a nova heroína atribuída ao evento de Valhalla. Como eu estava a dizer, Groa vem da mitologia nórdica e ela é considerada uma vidente, ou seja, ela fazia umas magias que envolvia profecia e destino. Portanto, seria aqui uma vidente que vem lá das longínquas terras do norte da Europa, da região nórdica, da região da Escandinávia, da Dinamarca. Portanto, será aí dessa zona que vem este ser mitológico de nome Groa. Vamos verificar que ela possui 829 de poder, um poder alto, um poder elevado, portanto, aí na linha dos heróis com poder mais elevado. Nunca esquecer que este poder é nível 80, absolutamente, sem absolutamente emblema nenhum. Depois, com a emblemagem, este poder ainda irá ser aumentado, ou alguma evolução que vocês façam no jogo. Verificar que ele é de elemento de trevas, cor roxa, como eu estava a dizer, Groa, benevolente falecido, graficamente bastante bonita também, né? Bem feita. Ela é da classe Clérigo, subclasse número 2, domínio da natureza, possui uma habilidadezinha aqui que se chama Sussurro dos Mortos. Quando este herói morre, todos os aliados recebem 20% da sua maná máxima. Portanto, se ela porventura morrer, todos os aliados irão receber 20% de sua maná máxima, ou seja, o que é maná máxima é aquela possuir à data da morte, ou seja, a maná que ela possuir irá dar 20% em cada um dos aliados. Ela é resistente também aqui às doenças de saúde, ou seja, todos os heróis que colocam este símbolo, que é a resistência à saúde, ou seja, a resistência à cura, ela é resistente a este efeito, ou seja, os heróis que colocam este símbolo nos adversários, nela não vão conseguir afetar porque é resistente e irá continuar a curar. Vamos ver aqui o seu ataque, possui 764 de ataque médio, podemos assim falar, 778 de saúde, de defesa, defesa também média, uma média alta, e 1539 de saúde. Verificamos que o seu ataque e a sua defesa, digamos, não são muito distantes um do outro, que é um herói equilibrado, portanto, mas a pender um pouquinho mais para a defesa, como é óbvio, mas não será assim muito desequilibrado este herói. Vamos ver aqui a sua habilidade especial, sempre o mais importante, chama-se Runa Bênção, é de carregamento de maná rápido. E o que é que ela vai fazer? Ela recupera 20% de saúde de todos os aliados, ou seja, ela é uma curandeira que irá recuperar 20% de saúde de todos os aliados. Atenção que é uma curandeira de carregamento rápido, o que é muito raro no jogo. Existe aí o Dagda, também é rápido,
mas muito poucos heróis de curandeiros que sejam de carregamento de maná rápida. Neste caso ela é claro que vocês dizem assim, mas recupera pouco de saúde. Pois é, mas 20% ela sendo rápida é bastante, porque está sempre constantemente a carregar. Portanto, 20% de saúde que ela irá recuperar para todos os aliados, e todos os aliados ficam imunes à dissipação por 3 turnos. Portanto, neste caso, coloca uma imunidade em todos os aliados que ficam imunes à dissipação durante 3 turnos. Portanto, será um efeito também bastante importante, que ficam resistentes à dissipação. O que é a dissipação? É a retirada dos talhos. E todos os aliados ganham 50% de defesa, ou seja, além de dar vida, além de ficar imunes à dissipação, ela ainda coloca um aumento de defesa de 50%, o que é bastante, ou seja, provoca um aumento de defesa em todos os aliados de 50% contra sagrado. Atenção que é contra sagrado, ou seja, contra os amarelos durante 3 turnos. Portanto, durante 3 turnos, os heróis amarelos, ou seja, os heróis de luz, têm uma eficácia reduzida de 50%, porque ela tem um aumento de 50% para eles. Portanto, ganha aqui todos os aliados um aumento de 50% de defesa contra os amarelos, contra os heróis amarelos. Depois diz, invoca um lacaio rúnico para o aliado, tem menos HP. O lacaio herda 20% do ataque do conjurador e 30% de HP do conjurador. Portanto, para aquele herói que estiver mais fraco de saúde, ela irá colocar o lacaio, ou seja, um ajudante de nome, ou tem o nome de lacaio rúnico. E, claro, este lacaio também é bastante poderoso, porque tem 20% de ataque do conjurador e 35% de saúde do conjurador. E enquanto esse lacaio rúnico estiver vivo, ele aumenta a velocidade de regeneração de maná em 1 nível. Ou seja, o que é aqui o aumento de velocidade de regeneração de maná? É, por exemplo, se o herói é lento, passa a ser médio. Se é médio, passa a ser rápido. Se é rápido, passa a ser muito rápido. Portanto, esse lacaio irá aumentar em 1 nível, digamos, o carregamento de maná. É claro que não pode ser aumentado para além de muito rápido, porque é o último grau, é o muito rápido, não pode ser aumentado mais que isso. Portanto, o topo será o muito rápido. Depois diz assim, o lacaio rúnico cura o dono em 10% da sua saúde máxima em cada turno. E além disso, esse lacaio irá dar cura saúde a esse dono em cada turno, em 10% em cada turno. O que é bastante importante também para que esse herói que estiver mais fraco naquele momento se mantenha vivo. E claro, é sempre bastante importante nós tenhamos os nossos heróis vivos o mais tempo possível na equipa. Portanto, estamos aqui perante uma heroína basicamente de suporte. Neste caso é uma heroína que não tem nada a ver com o ataque, mas sim com o suporte, ou seja, com a vida. Neste caso nós devemos emblemar na parte defensiva para que a sua defesa fique mais forte. Portanto, na grelha talentos, apanhar tudo o que é escudo e coração para que a sua defesa fique ainda mais robusta. Quanto à colocação na equipa, será boa esta heroína atuar à esquerda da vossa equipa, somente aqui por causa desta habilidadezinha de dar defesa contra sagrado durante 3 turnos. Porque de resto não tinha assim mais vantagem, digamos, de ser à esquerda ou ser à direita, mas por causa aqui desta habilidade, digamos, ser, digamos, aqui mais para a esquerda seria o sítio ideal aí para aqui a Groa atuar, mas também à direita não tem, é assim, se vocês podem ser à direita, ser à esquerda, eu no meu modo de ver colocava à esquerda, mas podia ser também à direita, não tem assim muita vantagem, digamos, ser à esquerda ou ser à direita, mas ser num canto sim, ser no canto esquerdo ou no canto direito será o sítio ideal para a Groa atuar, no canto sim,
Porquê? Para que fique mais protegida das pedras, para que fique mais abrigada depois das pedras que venham do adversário, porque num canto é sempre mais difícil nós acertarmos com as pedras e ela fica ali mais protegida. Portanto, estamos aqui perante uma excelente heroína, um excelente herói que eu vou avaliar de 0 a 10, eu vou dar um 8,5. Ela é uma curandeira na sua forma mais básica, digamos assim. É uma excelente curandeira. É uma curandeira rápida, o que, como eu vos disse, não há muitos curandeiros rápidos no jogo. Neste caso, eu conheço, por exemplo, ou estou-me a lembrar do Dagda, né? Do vermelho, aquele heróizinho que tem um barril às costas. Será porventura os dois únicos curandeiros rápidos que o jogo possui, não me estou a lembrar assim de mais nenhum. É claro que também já são muitos, pode-me estar aqui a falhar algum, mas curandeiros rápidos não existem muitos. A Groa é um deles e sem dúvida vai ser uma excelente curandeira, também, não só por curar, mas também pelas suas outras habilidadezinhas que irá colocar o tal lacaio, que irá ajudar aquele herói mais fraco no momento, digamos, a recuperar a sua saúde e a proteger, e além de dissipar também aqueles efeitos ficarem imunes à dissipação, assim é que é, ficarem imunes à dissipação durante 3 turnos. Portanto, fica aqui este apontamento sobre a Groa. Como eu vos disse, colocação na equipa, um canto à esquerda ou à direita, não é indiferente, não há muita vantagem ser à esquerda ou ser à direita. Num canto sim, ser num canto. Emblemagem na parte defensiva, aí sim, vocês emblemarem aqui na parte defensiva, e claro, avaliação dou um 8,5, porque realmente é uma curandeira rápida, o que não existe muito no jogo, e às vezes faz bastante falta nós termos um herói que cure mais rapidamente os nossos heróis que já estão ali com pouca vida. Portanto, fica aqui este apontamento sobre a Groa, um herói da segunda temporada, um herói de Valhalla, que vocês podem adquirir através da convocação no respectivo portal. A todos, despeço-me com a amizade desde sempre, um grande abraço aqui da minha parte. Alguma dúvida deixem nos comentários, que eu terei todo o gosto em responder assim que me seja possível. E então, até uma próxima, se Deus quiser. Votos de excelente jogo para todos.